Ok, lá vamos nós de novo falar de pessoas que usam a física quântica para um contexto nada a ver. Eu não sei quem eu culpo mais, os quadrinhos e filmes de super-herói que tem uns roteiros tipo... Maybe not. What if we use the deflector dish to open a rift to another dimension, then use the ship's ram scoops to collect the tachyon particles? Ou os charlatões que falam com toda a propriedade algo totalmente anticientífico usando uma área da ciência. Mas o ponto é, a física quântica em 2020 continua sendo mencionada em vídeos, textos, etc. Tudo isso no intuito de provar que a alma existe. Mas, como eu disse no último vídeo, a coisa que eu mais gosto de fazer e que coincidentemente eu faço melhor é reclamar. Então sentem aí, façam uma pipoca e preparem-se, porque vai começar mais uma sessão de O Caio Reclama de Pseudociência em pleno século XXI. Ao pesquisar sobre o assunto, eu achei um vídeo muito interessante, especialmente relacionado à ideia de pegar a física quântica e usar ela em um contexto totalmente não apropriado. E antes de qualquer coisa, o vídeo que nós vamos analisar tem sim cunho religioso, porém eu quero deixar claro que eu não vou falar mal da religião de ninguém aqui. Por definição, religião e todas as origens relacionadas a isso são conhecimentos subjetivos, enquanto a física quântica é algo objetivo, então eu vou julgar o vídeo como objetivo também. Bora destrinchar esse vídeo então. Segundo a física moderna, o universo surgiu de algum campo quântico fundamental, um vácuo que contém todas as possibilidades de tudo que já existiu ou poderia existir. Quê? Primeiramente, é muito complicado nós usarmos essas palavras tipo início, instante, começo, quando a gente está falando de, início do universo. Isso porque a teoria atual que nós temos para explicar o que aconteceu pelo menos próximo a esse início é o Big Bang. E o Big Bang não consegue explicar o que aconteceu antes da época de Planck, ou o tempo de Planck. E na real mesmo, eu li alguns estudos que dizem meio o que ela falou. Ou seja, o universo surgiu a partir de algumas flutuações em um campo quântico fundamental, ou inicial. Mas, como nós vamos ver um pouquinho mais tarde, a intenção desse vídeo é tentar explicar a criação divina, enquanto esse estudo tem a intenção oposta. Ou seja, ele tenta mostrar que o universo dá sim para surgir do nada, sem um criador. E para ser justo também, esse estudo foi completamente criticado por físicos, teólogos, filósofos, etc., por usar argumentos que não são muito convincentes. Então, tome essa informação como você desejar. Pesquisadores sugerem que quando essa singularidade se tornou consciente de si mesma, isso desencadeou um colapso da função de onda e o universo surgiu. Calma, a singularidade tornou consciente de si mesma? De onde que saiu essa informação? Como nós possivelmente conseguimos saber que a singularidade, ou seja, um conceito matemático, se tornou consciente de si mesma? Nós não temos nenhum conceito bem definido do que é de fato consciência. Quem me dera a gente supor que a singularidade do universo também tem essa propriedade. E o pior, a parte seguinte é ainda mais estranha. Ela fala que essa singularidade de se tornar consciente foi o que colapsou uma função de onda. E é exatamente isso que fez o universo surgir. Mas uma função de onda é um aparato matemático que a gente achou para basicamente definir a característica probabilística do universo. Ou seja, para ter uma função de onda precisa ter um universo. Então como que tinha uma função de onda antes do universo existir? Em outras palavras, o universo se criou quando se tornou consciente da sua própria existência. Mano, depois da parte anterior, ok, vai. Nesse sentido, tanto a mente quanto a matéria evoluíram a partir de um útero cósmico comum, o campo de energia do vácuo quântico, a matriz cósmica de energia na qual surgem as partículas e os sistemas que constituem a matéria do mundo. Novamente, como assim matéria e mente evoluíram juntas? Isso definitivamente não está de acordo com o que foi falado antes mesmo nesse vídeo. Isso porque o universo foi criado a partir do fato da singularidade ter se tornado consciente de si mesma. E desse fato a matéria surgiu e foi evoluindo. Até aí ok, porque o modelo padrão explicaria essa evolução na matéria. Mas mente? Que mente? A mente individual que cada um de nós tem? Uma mente coletiva que até hoje a ciência não provou? Ou talvez a mente que ele esteja falando seja a mente que se tornou consciente no início do universo. Porém, se ela já se tornou consciente, por que ela precisaria evoluir mais? Afinal, ela é o criador. E assim, fora do contexto da ciência, daria para fazer um argumento de que a nossa mente está aí até o momento do Big Bang. Não vou discordar, afinal, seria algo subjetivo de cada um de nós.
Mas esse vídeo está trazendo conceitos objetivos de física quântica, Big Bang, modelo padrão, etc. Então eu preciso julgar ele de uma forma objetiva e científica. Ou você escolhe, você fala da subjetividade usando a sua própria subjetividade, ou você fala da objetividade. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo em um só estudo. Bom, vocês entenderam o ponto desse vídeo e eu sinceramente cansei de falar dele. A física quântica sendo usada em um contexto totalmente nada a ver. Mas o fenômeno que mais me intriga é o uso da física quântica para tentar se provar a alma do ser humano. O que eu mais vejo na internet são pessoas falando de física quântica, quer dizer, usando esse termo física quântica, como se estivesse em um filme do Homem-Formiga, colocando o quântico no final de cada frase para dar um ar mais fisicamente comprovado. Normalmente, essa questão de alma vem atrelada a outra pergunta que todos nós já fizemos algum dia, que é o que acontece depois que nós morremos, ou se tem vida após a morte. E cara, eu acho que cada um de nós temos uma noção diferente do que acontece quando nós morremos. Isso exatamente devido ao fato de que nós recebemos a dádiva da subjetividade. Eu mesmo gosto de acreditar que existe sim algo após a morte. Eu só não gosto de chamar de vida, mas enfim. Porém, todas essas ideias nossas não são científicas e muito menos objetivas. E tá errado nós julgarmos elas como tal. A questão é o seguinte: o conceito de alma, ou vida após a morte, necessariamente supõe a criação de uma nova física. Isso porque, aparentemente, essa alma não interage diretamente com ninguém, apenas através de sinais, seja lá o que isso significa. Se essa entidade fosse composta exatamente das mesmas partículas que alguém que está, vivo, nós já teríamos as detectado. Então aí surge um problema, certo? Precisamos então necessariamente fazer a suposição de que a alma é composta de outras partículas que até hoje não foram detectadas. Mas isso vai de completo oposto com o modelo padrão e toda a teoria dos campos quânticos. Então a gente teria que supor que toda a física quântica que a gente conhece hoje está errada. Perceba então que, ao contrário do que a maioria das pessoas falam, que a física quântica prova a alma, na verdade a física quântica contraria a alma. Eu só quero deixar algo bem claro que eu já falei nesse vídeo inclusive. Os argumentos que eu apresentei aqui têm cunho totalmente científico e objetivo, mas isso não significa que a alma não existe de fato. A ciência não é detentora de todo tipo de conhecimento que o ser humano já produziu. O problema começa quando se tentam usar um conhecimento objetivo, ou seja, científico, em um contexto subjetivo, que está sujeito a nossas emoções, sentimentos, perspectivas, etc. Como eu disse, misturar uma coisa com a outra é o problema, e não a ideia por si só. Eu mesmo acho muito interessante essa noção de alma e vida após a morte. Porém, eu não tenho problema nenhum em admitir para eu mesmo que não tem embasamento científico nenhum. Pronto, a gente não precisa ficar se restringindo. E também, se for misturar dois tipos de conhecimento, que venha preparado também com dois tipos de argumento, objetivo e subjetivo. Tanto no vídeo que a gente analisou, quanto nos argumentos que a gente também viu, as pessoas trazem ideias objetivas em um contexto subjetivo, porém não trazem os dois tipos de argumento, então fica totalmente vazia a ideia. Então, só para concluir, o ponto desse vídeo é que alma não existe ou que não existe vida após a morte? Não. Só que cientificamente ainda não foi provado e não adianta a gente tentar usar conhecimentos científicos atuais para isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você tiver condições, considere nos apoiar lá no Apoia-se. Compartilhe esse vídeo com a galera. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. E é isso aí. Até a próxima.